Queridos plantoides, tudo bem com vocês? Tem uma esfriadinha aqui em São Paulo de novo, mas a temperatura tá boa, muito legal, tá úmido, choveu, né? Tá um friozinho de 19 graus e tá muito legal para Zarace esse tipo de clima ainda. Outono em São Paulo costuma ser bem legal para as folhagens. Eu selecionei aqui para vocês alguns híbridos, 10 na verdade, porque uma das vertentes do rolê mundial, nesse contexto mais arrefecido, mais tranquilo, no qual boa parte de nós pode novamente sair por aí dando seus rolês na cidade, poder fazer viagens e tudo mais, a coisa volta a ficar um pouco mais tranquila no sentido de mobilidade. Então agora que o rolê está mais tranquilo, a gente nota aí também, nesse mesmo tempo, o surgimento dessa vertente que é a galera começar a pegar Anthurium que tem na sua floresta particular e realizar híbridos manualmente. E por que Anthurium principalmente? Porque Anthurium é o gênero mais fácil para a gente criar híbridos. Philodendron, Aglaonema, Monstera, os demais gêneros são um pouquinho mais complicados para a gente conseguir manipular. O homem intervir nessa polinização e Anthurium é mais simples. Um primeiro ponto que é legal reforçar para vocês quando o assunto é híbrido de Anthurium, no caso, é que se você tiver um pai e uma mãe e um pai iguais, na mesma infrutescência, as sementinhas vão gerar indivíduos diferentes. E depois, se você polinizar de novo, gerar uma infrutescência com os mesmos pais, podem surgir híbridos diferentões. Ou seja, a padronagem quando o assunto é híbrido é mais difícil, é mais complicado. E por sorte, nesse universo aleatório que a natureza nos entrega, às vezes virão aos nossos olhos indivíduos mais bonitos, mais interessantes e às vezes menos interessantes, mais comuns. Segundo ponto, existem algumas espécies cujo gene é mais forte, mais dominante, por assim dizer, como o Anthurium veitch, o Anthurium luxurians e os Anthurius bulados, com aquelas bolinhas, com aquele aspecto de bolhas ou áspero na folhagem, com relevos na folhagem. Esses caras tendem a ter uma genética mais dominante. Normalmente os híbridos gerados com estes indivíduos bulados acabam trazendo essa expressão cheio de bolhas, ondulações. O terceiro aspecto importante quando o assunto é hibridização de Anthurium é que não adianta sair por aí pegando um monte de inflorescência e tentando polinizar para enfrutecer. Não vai dar certo. Os Anthurium, assim como todas as espécies de todos os gêneros e todas as famílias, são divididos por seções. Então existem seções compatíveis entre si que vai assim favorecer, vai possibilitar a hibridização, certo? Então não adianta eu querer pegar, por exemplo, o Anthurium vitarifolium e tentar fazer um híbrido com Crystallinum. Não vai rolar, porque as seções que eles pertencem são incompatíveis. Na internet aí tem guias em inglês mostrando quais são as seções compatíveis para esse tipo de rolê. Você que gosta de fazer
ou tem interesse de fazer manualmente esse tipo de polinização para se gerar infrutescência. Esses foram os 4 pontos importantes então para iniciar o rolê de hoje. Primeiro, o gênero Anthurium da família Araceae é mais fácil de polinizar e infrutecer. Segundo, híbridos normalmente não vão sair sempre com a mesma cara. Podem sair diferentes um do outro e assim fica uma caixinha de surpresa mediante a aleatoriedade que a natureza nos entrega. Terceiro, aparentemente existem espécies que são mais dominantes, a genética é mais dominante. Eu me refiro aos Anthurium bulados, tais quais o Veitch, o Luxurians, Rugulosum. E quarto ponto é que existem compatibilidades específicas entre seções, os grupos de Anthurium para Anthurium. Não adianta sair por aí querendo fazer aquela bagunceira total de hibridização, não vai rolar. Selecionei então 10 carinhas aí a dedo, pincelei aí de acordo com o meu gosto, esses que eu entendo que tem um visual mais atraente, mais diferenciado. Muitos deles ficam parecidos, estica um pouquinho a folhinha, alarga um pouco a folha, muda um pouco o formatinho, mas ficam meio que parecidos entre si, entre os pais e tal, e não ganha tanto destaque visual. Outros já se diferenciam bastante, a gente vai perceber os parentescos, mas ele ganha uma distinção estética interessante aí. Começando então primeiro o cara, esse cara já é mais conhecido, por vezes sai caro lá fora, muito caro ainda, certo? Às vezes você até encontra com valores mais acessíveis. É o Anthurium Ace of Spades. Comecei com um cara complicado aqui que na verdade parece que é híbrido de 4 espécies no mínimo aí. Inicialmente se hibridizou aí 3, gerou-se um novo híbrido e esse novo híbrido foi misturado com outro, talvez híbrido ou espécie. Não se sabe muito bem, é um pouco obscuro isso, no caso do Ace of Spades. Mas tá aí um carinha que tem aí parentescos múltiplos e ele fica mais ou menos com essa cara de magnífico, um híbrido escuro, né? Com essa tonalidade do Luxurians, um verde bem intenso, bem escuro, bem interessante. É um queridão aí, ele é mais clássico no sentido de que é um híbrido que já tem um status mundial aí, um status de interesse entre colecionadores. O segundo caso é bem didático, né? A gente conhece bem a aparência do Anthurium cristalinum e o Anthurium araucoianum. Temos aqui então o híbrido dessas duas espécies. Fica basicamente um cristalinum com formato do araucoianum, varroquianum, mais esticado, né? Bonita a planta, achei bem interessante e é bem visível a mistura. Os componentes estéticos aí são do cristalinum e o formato da folha se prolongou, ficou narrow, como é o varroquianum, certo? Quem tem aí na sua casa então sabe da possibilidade da hibridização entre cristalinum e o araucoianum. Se você tiver aí duas inflorescências em fases diferentes, você vai ter na mesma inflorescência, por períodos diferentes, as duas fases, masculino e feminino. Por isso, alguns Anthurium, poucos como Scandens, é autopolinizável porque na própria transição de um para outro ele consegue se polinizar. A fase feminina fica com um líquido, pequenas gotículas em toda a inflorescência. Essa é a fase receptiva que o pessoal fala. Começa com a fase receptiva e quando converte, quando passa a fase masculina, você vai ter o pólenzinho, enche de pozinho na inflorescência. E aí você vai pegar esse pozinho, certo? Buscar a outra inflorescência que tiver com líquido na fase feminina, fase receptiva, e vai pincelar ou passar esse pólen nessa inflorescência receptiva, certo? Essa lógica é bem simples e é muito visível nesses Anthurium, quando ele está receptivo ou quando ele está liberando pólen. Essa transmutação de fase é uma característica do Anthurium, é visível
e isso facilita o rolê da hibridização por intervenção humana. Eu estou começando com os menos interessantes, mas não deixam de ser interessantes. É o Anthurium magnificum com Anthurium papillilaminum. Ele fica com essa folhagem bem escura, né? Um pouco mais narrow, um pouco mais alongada, com as nervuras do magnificum. Então dá para dizer aqui que ele herda do papillilaminum a predominância mais escura, do verde mais escuro, mais intenso, o formato da folha, dos cinos, dos lobos, e as nervuras vêm do magnificum. Fica um magnificum esticadão, vamos dizer assim, e mais escuro. Bem legal também. Se você tem um magnificum e um papillilaminum, já em fase, já adulto o suficiente, liberando inflorescência, você pode fazer esses testes aí também de polinização e tentar gerar esses híbridos. Magnificum e papillilaminum são compatíveis, até onde tudo indica aqui. Basta então você saber lidar com as fases na própria inflorescência. Próximo carinha aqui, terceiro, é o Anthurium magnificum com Anthurium luxurians. Vejam só como o aspecto bulado é herdado, o aspecto também de cor mais escura, do verde mais intenso, também é herdado. Então, o que a gente nota aqui é um magnificum, certo? A folhagem fica mais parecida com o magnificum, embora esses cinos, esse lobo mais acentuado seja mais do luxurians, nervuras do magnificum e o aspecto bulado, né? Parecendo aí algo de casco de tartaruga, algo de pele de réptil, né? O aspecto bulado herdado do luxurians. Plantão também super interessante, bem bacana. Aqui a gente começa a entrar nos caras que ficam mais distintos ainda, mais diferentões. É o Anthurium forget com Anthurium veit. Olha que coisa sensacional, né? Que fica esse cara. Ele fica peltado, no caso, lembrando que híbrido pode sofrer mudanças, então ele poderia puxar um pouquinho mais do veit aqui, e a parte do sino, em vez de ser peltado, ele ter uma abertura um pouco maior. Mas neste caso aqui, este híbrido aqui ficou muito show. Ele ficou peltadão, né? Como dita a morfologia, a forma do forget. Ele mantém aí um pouco do aspecto aveludado, não perdeu todo essa aparência, essa textura, né? E começa a ganhar a parte bulada, né? Que o veit entrega aí. Então ficou um resultado bem interessante, bem distinto, bem diferente. E esse foi o propósito principal, eleger aí alguns caras que realmente destaquem, sobressaiam aos nossos olhos. Se você tem um forget e o veit já em fase de inflorescência, vocês podem também testar para gerar carinhas assim. Não quer dizer que vai sair desse jeito, reforçando. Híbrido é entrega, a sua entrega à aleatoriedade da natureza, certo? Mas pode acontecer de cair desse jeito e surgir dessa forma. Vai ficar muito legal. Na pesquisa que eu fiz, notei mais indivíduos parecidos com esses aqui e outros com sinos existente, ok? Então pode nascer mais coração ou mais peltado, mais liso, mais aveludado, vai acabar variando um pouco. Anthurium forget com luxurians. Olha o aspecto bulado de novo, predominante aí. É o forget, certo? Todas as formas e características do forget dá variação com as nervuras mais estreitas, porque a gente tem aquela variação com as nervuras mais largas, mais esfumaçadas, né? É a variação mais estreita, mais arredondada, com todo o aspecto bulado herdado do luxurians. A cor aqui fica no meio a meio, porque o forget em si já é mais escurinho, o luxurians também tem um verde mais intenso, então tá lá no meio de campo, né? E neste caso, nessa foto, a luz incidental tá bem dura,
Então ele parece meio prateado assim, mas vendo pela folha menor aqui à esquerda, a gente nota que ele é um verde intermediário aí, uma mistura entre os tons de verde do Forget e os tons de verde do Luxuriance. Muito interessante também o resultado desse híbrido. Se você tem o Forget e o Luxuriance, tá aí um teste possível. Próximo carinha, Anthurium Veit com Anthurium Papillilaminum. Vejam só também, o cara fica diferentão aí, né? No caso. Neste caso aqui, eu estou notando agora, pode ter até outra espécie envolvida, tá? Enxergo sim o Veit, tranquilo, ok. Enxergo aqui o Papillilaminum, principalmente no formato da folha, esses sinos mais proeminentes, certo? Mas tem uns aspectos bulados próximo aos sinos aí que me faz questionar. Será que herdou isso realmente do Veit? Poderia ter vindo de alguma outra espécie, como o próprio Luxuriance, talvez? Não sei aqui, mas a priori, na pesquisa que eu fiz, é um híbrido nascido do Veit com Papillilaminum. Fica também bem interessante. Cores do Papillilaminum, aspectos da forma da folha mais parecido com Papillilaminum e o resto aqui das texturas da folha herdado do Anthurium Veit. Lindão também, bem distinto, bem bonito. A intervenção humana não é de todo mal assim, nem sempre é de todo mal, certo? Estão aí alguns exemplos de coisas legais que a gente pode fazer intervindo na natureza aí. Anthurium Luxuriance, híbrido com Papillilaminum. Vejam só. Esse aqui é um exemplo de híbrido do Luxuriance. Para falar boa verdade, no meu ponto de vista, a estética do Luxuriance é tão dominante que acaba ficando meio semelhantes aí os híbridos que vêm dele. Esse aqui então é um exemplo com Papillilaminum. A gente vê aqui o formato da folha semelhante ao Papillilaminum. As cores se mesclam porque ambos são desse verde intenso. E o bulado, novamente, o aspecto bulado, acaba predominando nitidamente aí as bolhas, né? Essas rugosidades ficam bastante claras aí nesse carinha. Se você tem o Luxuriance e o Papillilaminum, tá aí um teste possível aí na sua floresta, certo? Supostamente todos esses caras são de seções compatíveis, ok? Se próximo cara foge então dos cordatos, né, dos carinhas cordatos, ele é nada mais, nada menos que um híbrido do Anthurium pedatum. Essas laterais de pedatum são bem evidentes, com o Anthurium cupulispatum, que o Roberto Burle Marx utilizou aí para fazer aquela foto clássica, certo? A lâmina foliar em desenvolvimento é muito bonita, ela fica com aspecto meio gelatinoso, meio dourado, meio bronze, com nervuras vermelhas, muito orgânico inclusive, o aspecto fica extremamente orgânico. E já vi folha juvenil também em desenvolvimento desse híbrido do pedatum com cupulispatum. Igualzinho, fica esse carinha crescendo, se formando com esse aspecto super orgânico, bronze, dourado, com nervuras muito vermelhas assim, até atingir esse porte. O que a gente nota aqui então? Essa parte superior da folha, essa parte dos sinos e das laterais do pedatum, e ele fica com uma base mais comprida, ele fica com um formato mais narrow. Dá a impressão que a gente pegou uma folha do cupulispatum e fez exatamente esse recorte do pedatum na folha, sabe? É bem legal, bem interessante. Vale a pena dar atenção a esse carinha aqui também. Se você tem um pedatum e o cupulispatum, dá para tentar criar essa obra aqui que fica bem legal também, certo? E por último, como 10º híbrido de apresentação a vocês neste episódio, eu trouxe aqui o tal do Delta Force. Assim como Ace of Spades, é um cara que também já tem uma fama aí entre os colecionadores, certo? Lá fora sai relativamente caro, aqui no Brasil pouquíssimas pessoas têm. Eu estou com um indivíduo aqui, mas não posso dizer que é meu,
eu estou ajudando a desenvolver, quem sabe nesse processo eu adquiro uma muda desse carinha. A origem desse Delta Force, ou seja, os pais, os parentescos, é meio charada, assim como o Ace of Spades aí. Há suposições de uma mistura do tal Anthurium pterodactyl, acho que é isso, que eu nem sei que espécie que é essa. Se a gente for no site do Missouri Botanical Garden, não tem essa espécie não existe. Talvez esse pterodactyl seja uma referência a uma ID não oficialmente empregada ao Anthurium pedatum. Eu desconfio que o tal do pterodactyl seja o pedatum hoje, certo? Do pedatum, então, com o Anthurium clarinervium. Essa é uma suposição. E gera-se um carinha desse tipo, desse naipe. Ele abandonou então aqui as formações da lateral do pedatum, manteve um estado um pouco mais alongado e assumiu internamente aí, na forma da folha, as nervuras do clarinervium. Essa é uma teoria aí. Um detalhe muito interessante nesse processo de pesquisa que eu realizei é que vocês vão notar, se vocês quiserem atestar, que todos esses híbridos apresentados, esses 10 híbridos apresentados hoje, eles vão ter formas diferentes dessa mesma mistura. Como eu falei, pai e mãe podem gerar filhotes diferentes, indivíduos diferentes vão gerar também filhotes diferentes. E aí vai caber ao olho do homem definir o que ele entende como mais diferenciado, bonito, bem formado, bem estruturado. Aí é o nosso critério que entra no rolê. E eu separei a foto, a representação de alguns indivíduos nessa variedade imensa que aos meus olhos me chamam mais atenção. Em outras palavras, bom reforçar que essas misturas apresentadas aqui, entre duas espécies na maioria dos casos, não vão garantir com exatidão que os híbridos, a partir de sementes, vão nascer exatamente, vão se desenvolver exatamente como esses que eu mostrei. Você vai ver diferença de sinos, formato de folha, de presença maior ou menor de nervuras, mais narrow ou menos narrow. Entre duas espécies iguais já existe essa diferença. Imagine então quando o assunto é híbrido. A gente amplia mais ainda as possibilidades de aleatoriedade da natureza. Vou dar um exemplo aqui. O segundo cara que a gente falou, volta a foto, foi a mistura terceiro cara, uma mistura do Magnificum com Anthurium papillilaminum. Vejam a carinha dele de novo aí, da minha pesquisa, da busca que eu fiz, certo? Agora anotem o meu Anthurium magnificum hibridizado, misturado com papillilaminum. Até essa folha aqui ainda juvenil, tá bem parecido com a referência. Mas ó, essa folha nova em formação. Vejam como os sinos, ó, forma um V aqui, distante, os lobos estão bem distantes, as laterais aqui estão meio que paralelas em si, certo? Chega até a lembrar um pouco mais o Delta Force, como algumas pessoas se confundiram quando eu postei nos stories esse carinha aqui. Isso aqui é, com certeza, um híbrido do papillilaminum com Magnificum. Tenho duas outras mudinhas aqui que possivelmente vão nascer diferentes, embora sejam clones diretas desse cara. Mas a questão morfológica, a morfogênese pode ser impactada assim no caso por aspectos de fenótipo, clima e tudo mais. Não há como eu afirmar com 100% de certeza que essa morfologia aqui que a gente vê seja só resultado de DNA. Pode ser basicamente fenótipo, influência exata do local que ele está aqui agora, certo? E é então assim que a gente vai lidando com híbridos. Híbridos têm essa brincadeira, esse jogo de sorte, né? Que a gente entrega à natureza, tá legal? Vou ficando então por aqui, meus queridos plantoides. Hoje falamos sobre 10 híbridos que eu trouxe a vocês, que eu considero esteticamente interessantes, dentre tantos aí que a galera no mundo todo está testando e manipulando em suas próprias casas, suas próprias florestinhas.
E é isso, até o próximo episódio.